Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então o profeta está falando que o fogo os consumiu. Ok. Então Uhum. vamos entender que literalmente isso aconteceu. Só que no verso, isso acontecerá. Só que no Uhum. verso 10, ele diz: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, esse é um lago de fogo que vai permanecer queimando, ou ele é um lago de fogo temporário? A gente precisa ir para outros versos da Bíblia agora para entender essa questão da o que vai acontecer com os ímpios uma vez que eles são condenados. O que vai acontecer com os ímpios? Vamos ver agora em outros versos da Bíblia para gente da Bíblia para a gente poder responder esse verso. Tudo bem? Uhum. Ok. Uhum. Segunda Pedro capítulo 3, 10 ao 12. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Posso continuar? Ah, sim, pode continuar. Visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Aí o verso 12, ou 13 no seu. Esperando Hum. e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Isso tem uma conexão direta com o verso de Apocalipse, capítulo 20, verso 9, onde fala que o povo ímpio, eles vão ser consumidos. Você está entendendo a relação aqui que eu estou fazendo, né? Uhum. Fogo, o fogo vem e consome. O fogo não pode vir e algo permanecer. Concorda comigo nessa parte? Sim. Então, porque o fogo de Deus é um fogo abrasador. Então, esse fogo, ele vai incendiar os céus. Aqui tem detalhes, né? Pedro traz com detalhes. Serão desfeitos, os elementos se derreterão. Elemento aqui não é só cidade, não é só madeira, pedra, pau, ferro. É elemento orgânico também. E nós somos elementos. Um elemento. Certo? Uhum. Então, os ímpios, como está em Apocalipse capítulo 20, verso 9, serão consumidos exatamente como o profeta falou. Né? Daqui a gente vai dar sequência para a gente voltar para aquela parte mais difícil mais na frente. Tá bom? Vamos agora em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 9. Se ficou alguma dúvida? Oh, tá Não? tranquilo. Então tá. 2 Tessalonicenses. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Olha a explicação, a gente começou a entrar na explicação. Você Uhum. pegou no ar? Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, o apóstolo, eu acho que aqui é Paulo, deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha. É Paulo. Paulo começou a explicar essa questão do que vai acontecer com os ímpios, usando a palavra eterna ou eternidade. Esses sofrerão penalidade, sim, uma Uhum. penalidade eterna, mas o que é eterno? A destruição. É uma destruição eterna. Então, vou te falar uma coisa aqui agora. Toda vez que a palavra eterna, juntamente, não só juntamente com fogo, mas toda vez que se trata desse assunto, da destruição dos ímpios, a palavra, quando se fala ou fogo eterno, ou destruição eterna, essa palavra, ela tem, que é uma palavra grega, ela tem o intuito de demonstrar não é que o fogo é eterno, mas essa palavra eterna aqui, nesse caso, tem o objetivo de mostrar o efeito causado pelo fogo, que é um efeito eterno.
Uhum. O efeito qual é o efeito disso? O efeito é que houve uma destruição eterna, com consequências eternas. Não tem volta. Ela é permanente. Foi destruído completamente para sempre. Não tem volta, não tem segunda chance. Acabou ali. Então, são as consequências. Agora vai ficar mais claro isso conforme a gente for lendo os outros versos. Ok? Ok. Alguma pergunta? Não, tá Certo. perfeito. Agora uma pergunta para a gente refletir é a seguinte. Abre Romanos, capítulo 6, verso 23. A gente sabe que quem for fiel, quem crê que a graça pode salvar, quem for fiel até o fim e se apoderar do sangue do Cordeiro, será salvo e viverá eternamente com Cristo. Certo? Uhum. Sabemos isso. Porque Deus, Jesus, ele é a água da vida, ele é o pão da vida. Então, quem beber dessa água jamais terá sede novamente. Em outras palavras, vai estar ali eternamente com ele. Agora, se os salvos vivem eternamente, é muito estranho se os ímpios também vivessem eternamente, mesmo que fossem queimando. Porque eternidade, no seu sentido real da palavra, só foi prometida aos salvos. Não há um Uhum. outro formato de eternidade na Bíblia, explicado na Bíblia. Você me entende onde eu quero chegar? Não há um Sim. outro de alguém, pessoas eternas, só que dessa vez não eternas no bom sentido, mas eternas no mau sentido, queimando, né? Como é que eu posso comprovar isso que eu estou dizendo? É só você ler Romanos capítulo 6, no verso 23. Eu vou abrir na minha Bíblia aqui também, Romanos 6, verso 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Exato. Aqui fala que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Então, não tem como ser diferente. Quem se salva, vive eternamente. Quem não se salva, morre eternamente. Eternamente. Vamos pegar mais versos. Salmo 37, verso 20. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Pronto. Então, Salmo 37, verso 20 está dizendo mais uma vez agora qual é o fim dos ímpios, dos perdidos. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça, que é a minha linguagem. Olha, você está vendo que ele está usando alusão ao fogo, fumaça, Uhum. sempre tendo essa alusão, porque de fato vai ser como vai ser destruído. Aqui, então, Davi está dizendo que os ímpios, mais uma vez, serão destruídos para sempre. Não sobrará nada, tá? Vão virar Uhum. fumaça, literalmente. Malaquias, capítulo 4, verso 1. Pode abrir Malaquias, profeta menor. A gente chama de profetas menores, né, que são livros pequenininhos, mas são livros proféticos. Eu não sabia disso. Uhum. Os profetas menores são, deixa eu ver aqui quem são. Oséias, Joel, Amós, Obadias. Mas por que profetas menores? É só para discernir que o livro deles é bem pequenininho, mas tem mensagem profética. Profetas Ah, menores, entendi. entendeu? Uhum. Malaquias? Malaquias, capítulo 4, verso 1. Pois, pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. É o verso que a gente leu na semana passada, que eu te comentei, a gente não leu. Então você Uhum, viu aqui, ó, o profeta está falando, pois eis que vem o dia. É uma expressão profética, uma expressão da volta de Deus, né? O fim de todas as coisas. Sempre que uhum, você lê em livros proféticos a expressão o dia do Senhor ou vem o dia, é relacionado à volta de Jesus, tá? ah, tá. Então, pois eis que vem o dia e arde como fornalha, ó, fogo presente. Uhum, Todos os soberbos, os que cometem perversidade, serão como restolho. O dia que vem os abrasará. E aí fala lá, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem galho, ou nem raiz, nem ramo.
Então, aqui é mais uma expressão de que eles não queimam eternamente. Eles têm a Ah, sua... caramba. Você percebeu? Uhum. Existe as consequências eternas, perdidos para sempre, destruídos para sempre, nem raiz, nem galho, ou nem ramo, tá? Apocalipse, capítulo 19, verso 20. Uhum. E a gente vai ler o 21 também, tá? Aqui, ó, Tá. Geis, a gente vai ver uma coisa muito interessante, tá? Uhum. A gente vai ver aqui sobre, primeiro, tem várias coisas aqui falando, mas o primordial vai ser sobre a, o resultado final dos ímpios. Então, você pode ler o verso, eu vou ler o verso 20 e você lê o 21. Tá. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, olha só, está falando de novo do lago de fogo que arde com enxofre. A besta foi lançada. Os adoradores também. Eles foram lançados vivos, os dois, dentro do lago que arde com enxofre. Agora, lê o verso 21. Os demais foram mortos como a espada que saía da boca daqueles que estavam montados no cavalo, e todas as aves se fartarão com a carne deles. Nossa, Triste, tá né? pesado. Pois é. É o seguinte, não foca nessa parte, a espada saindo da boca. Isso aqui é uma expressão só para descrever que Deus, quando ele vir, ele vai destruir um grupo muito grande pelo lago de fogo e um outro grupo, muito provavelmente, vai morrer só de ver a glória de Deus, tá? Então, aqui tá falando de dois grupos, o grupo adorador da besta e da sua imagem, e um outro grupo que provavelmente, é muito provável que esse grupo que não morreu queimado é um grupo que não aceitou a Bíblia, mas também é um grupo que se recusou a adorar a besta ou algo do tipo. É um grupo que tentou ficar Uhum, no limbo, tentou ficar no muro, só que morreu igual. uhum, Então, mas o fim deles foi menos drástico, aparentemente. Tá? É drástico igual, mas menos, porque não foram queimados. Só que uhum, aqui onde eu quero chegar com esses versos é o seguinte, gente. Olha o que o profeta fala no início do verso 21. Os restantes foram mortos com. Ora, se o profeta fala os restantes foram mortos de uma maneira diferente, isso pressupõe que os anteriores também foram mortos, só que pelo fogo, uhum, certo? certo. Então, a primeira parte morreu pelo fogo e a segunda ele dá a entender quando ele usa essa sequência de palavras. Os restantes foram mortos com, tá? E aí a gente confirma isso no capítulo seguinte, quando a gente lê realmente que o fogo consumiu eles, né? Aqueles que tentaram invadir a Nova Jerusalém, tá? Então a Uhum, gente pode voltar agora para Apocalipse capítulo 20, 9 e 10, para a gente encerrar. uhum, Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Aqui, então, Jace, a gente entende, já que a gente viu a Bíblia num todo, uhum, ela prega que os ímpios serão destruídos pelo fogo, consumidos, não vai sobrar raiz nem ramo, só vai sobrar fumaça, com uma expressão que o Davi usa, de que não vai ficar nada deles. Tudo me leva a entender que João estava. E outro detalhe, a gente também sabe que a Paulo fala que a destruição é eterna. A gente leva eu a entender que quando João fala isso, ele só está simplesmente dizendo que tanto o falso profeta como os seus adoradores, o diabo e os seus anjos, eles vão ficar sofrendo por um tempo dentro do fogo. Mas no fim, serão consumidos para sempre. É uhum. a única resposta plausível para responder o que João está dizendo. Você me entende? É por isso que ele usa a expressão
atormentados de dia e de noite. E quando ele fala pelos séculos dos séculos, não quer dizer necessariamente que eles vão passar séculos ou décadas queimando. Mas ele está dizendo, expressando, é uma forma expressiva de dizer que tanto o falso profeta como o diabo, como os seus adoradores, eles vão, por um tempo, pagar, sim, pelas suas ações, pagar pelos seus pecados, porque, entenda comigo, Geis, quem é que pagou pelos nossos pecados, pelos que se arrependeram? Jesus. Uhum. Mas quem não se arrepende tem que pagar pelos seus. Você me entendeu? Sim. Então, aqui, nessa parte, demonstra que haverá sim pessoas queimando por algum tempo. Não quer dizer que vai ser semanas ou anos, luzes, mas Uhum. sim, haverá um tempo em que eles vão queimar, que eles vão pagar, mas que definitivamente serão extinguidos, tá? Então, é isso que é importante a gente ter em mente. Em algum momento, lá no passado, alguém deturpou essa história aqui e passou a dizer que as pessoas queimam para sempre, Uhum. tá? A maior prova que não queima para sempre são os versos anteriores que a gente acabou de ver. Davi, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e outros, o apóstolo o profeta Malaquias. Uhum. Todos eles vêm confirmando que o ímpio morre e morre. Só que a gente entende que eles vão pagar pelos seus pecados temporariamente. E então serão extintos.